Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Estou aqui para apresentar mais um vídeo da nossa série de bate-papo. E para você que está acessando pela primeira vez o nosso canal, quero dar as boas-vindas, dizer que o nosso propósito aqui no canal é apresentar conteúdo voltados às pessoas que tenham mais de 60 anos ou para qualquer pessoa que tenha interesse em saber sobre longevidade e qualidade de vida. E hoje eu vou conversar com Edgar Verblovsky. O Edgar, além de ser uma pessoa 60 a mais, tem projetos muito interessantes voltados para esse público 60 a mais. Ele é fundador da empresa Freeway Viagens, criador da Free Aging e criador de um projeto de cohousing. E é sobre esse assunto de cohousing que ele vai falar com a gente. Vamos lá, Edgar, tudo bem? Oi. Oi, Maria Eugênia. Oi, gente que está assistindo a gente. Boa tarde. Aqui da Serra da Mantiqueira, aqui de São Bento, Sapucaí, dessas montanhas magníficas, fantásticas, desse ar fantástico aqui. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Então, Edgar, eu queria que você apresentasse e falasse um pouquinho para a gente o que é o cohousing. Legal. Então, o que é o cohousing, gente? O cohousing é um modelo de moradia que combina duas coisas muito importantes: privacidade e comunidade. Ele nasceu nos anos 70 na Dinamarca, se espraiou pela Europa do Norte, depois foi ao Canadá, Estados Unidos, tal. E agora, gente, com o envelhecimento da população, que é um fenômeno mundial brasileiro, lógico também, as pessoas estão pensando, né, como que elas vão viver depois dos 60 anos de idade, quando elas querem ainda ser muito produtivas, e que elas também talvez não queiram viver daquela maneira antiga, seja nas suas casas, muitas vezes, às vezes isoladas, né? A questão da solidão é um fenômeno que se espraia pela nossa sociedade, o isolamento, e são muito danosos para a saúde, né? E a gente, então, quer estar com pessoas. A gente quer estar com pessoas, convivendo, fazendo coisas juntos, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ter a nossa privacidade. E é nesse balanço de privacidade e comunidade que vem o cohousing. Então, imagine que você tem a sua casa dentro de uma vilazinha de casas ou dentro de um conjunto de apartamentos, onde você tem, então, a sua privacidade, a sua casa, o seu apartamento, etc. Mas você tem uma área comum extensa, onde acontecem muitas coisas. E isso é o hardware. E eu já vou dar um passo a mais na nossa conversa, porque vocês podem estar pensando, poxa, mas isso parece um condomínio. E eu vou dizer onde é que está a diferença entre um condomínio e um cohousing. Quando a gente compra um imóvel no condomínio, o que a gente olha em geral? Me acompanhem. A gente olha metros quadrados, localização, acabamento, tamanho, número de quartos, áreas comuns, piscinas, salões, etc., paisagismo, tudo isso, não é verdade? Muito bem. Eu chamo isso de hardware. O cohousing tem tudo isso, mas ele tem uma coisa muito importante a mais. Ele tem aquilo que eu vou chamar de software, que é aquilo que dá vida, que é aquilo que faz as conexões sociais, as conexões humanas entre as pessoas que vivem nesse lugar. E isso é intencional. Por isso que o cohousing é uma comunidade chamada de intencional, porque existe uma intenção de reunir pessoas e de provocar uma série de coisas em comum para que a vida fique muito mais colorida, muito mais rica, muito mais feliz, porque a gente interage, a gente faz uma série de coisas juntas, os talentos vão se demonstrando. Então você imagina uma vida cultural, social, e onde um apoia o outro. Porque no processo de envelhecimento, a gente quer manter a autonomia, isso todo mundo quer, mas ao mesmo tempo a gente quer um certo suporte, e aí é um suporte que eu vou chamar, entre aspas, de amigos. Então, quantas pessoas já não sonharam de envelhecer com amigos? O cohousing é a materialização organizada de um processo
de envelhecimento com amigos, para uma vida na terceira etapa da vida, muito mais feliz e saudável. Mas também o cohousing não é que ele só para a terceira etapa da vida. Isso é o que a gente está vivendo hoje com o envelhecimento da população. Mas o conceito do cohousing, ele vai muito além disso, porque existem cohousings nos Estados Unidos, na Europa, multigeracionais, onde tem várias gerações, os mais velhos e as crianças, e dá um colorido muito bacana, e os cohousings sênior, que são para as pessoas mais velhas. Eu ia exatamente te perguntar sobre isso, os tipos de cohousing, né? Existem, pelo que eu andei vendo, tanto de público, né, como você falou, existe cohousing para sênior, existe o intergeracional, e também de localidade, né, os rurais, os urbanos. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente, Maria Eugênia, quer dizer, quando um grupo de cohousing começa a se formar, e, em geral, isso nasce de uma iniciativa de algumas pessoas que eu vou chamar de core group, quer dizer, aquelas pessoas que se juntam, às vezes poucas, em geral, com o objetivo de vamos criar uma maneira da gente viver de uma forma comunitária, mas mantendo toda a nossa privacidade, que é tão importante. E aí, as pessoas se juntam, e aí começa o núcleo gerador esse grupo de cohousing, que depois vai crescendo. E aí, uma das primeiras coisas com as quais o grupo se defronta é onde fazer. E aí tem uma divisão em 3 vetores clássicos. O cohousing pode ser rural. Olha, onde eu estou na Serra da Mantiqueira, aqui a 8 quilômetros, 9 da cidade de São Bento do Sapucaí. Eu pretendo fazer um cohousing aqui, nestas montanhas, aqui, numa área relativamente plana, porque se é um cohousing para pessoas que vão envelhecer, ela tem que ter muita acessibilidade, né? Ninguém vai poder subir muita montanha quando ficar velho, a não ser os grandes tops, né? Mas não é o padrão. Então, um cohousing pode ser rural. Ele pode ser suburbano, quer dizer, ele está na cercania, bem próximo à cidade. Ou ele pode ser urbano. Então, ele pode ser urbano numa grande cidade como São Paulo, como Rio, como Santos, como etc. Ele pode ser numa pequena cidade do interior, coisa assim. Não há limites. Cada grupo vai poder definir onde vai querer fazer o seu cohousing de acordo com o seu desejo. Em termos também de tipo de ambiente rural, assim, você pode ter na natureza, nas montanhas, no campo, ou você pode ter na praia, numa região de litoral, tem muita gente que prefere isso. Então, você começa a ver que existem diversos tipos. E, de novo, quem vai definir o tipo de cohousing é o grupo. Cada grupo tem a sua personalidade, cada grupo tem o seu desejo, e uma das formas que eles vão se juntando é também por onde eles querem e tudo mais, estar e viver uma série de anos para frente. Né, Maria Eugênia? É muito interessante e me faz lembrar um pouco o movimento hippie, né, as comunidades hippie. Você explicou muito bem aí a diferença de condomínio, né? Eu acho que o exemplo dos hippies é interessante, porque eles se reuniam não porque tinham alguma afinidade, né? Então, isso de o cohousing acho que tem isso, né? Você me corrige se eu estiver errada, mas o cohousing tem isso das pessoas se reúnem porque elas têm afinidades, então são amigos ou tem aquela senso comum de um envelhecimento saudável, ativo. É isso? É isso mesmo, Maria Eugênia. E você começou falando de movimento hippie. Eu quero falar uma coisa que cohousing não é. Outro dia eu estava numa live, alguém comentou, mas o cohousing lembra um kibbutz, lá de Israel e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa, ele lembra, mas tem uma diferença muito grande entre um kibbutz ou uma comunidade hippie e um cohousing. Sabe qual a grande diferença? É que no cohousing, cada um é dono do seu patrimônio, do que acumulou, do seu dinheiro, da sua vida pregressa até então. Ou seja, não há uma divisão financeira, não há uma igualdade financeira, uma distribuição das riquezas, seja anteriores, seja geradas na época que você está vivendo lá. Não. Cada um tem o seu.
E aí, o que tem em comum é a vida em comum, é as atividades, ajudar mútua, é uma série de coisas. Com isso, você mantém aqueles valores de privacidade que a gente está tão acostumado, não só privacidade física, que eu tenho a minha casa dentro do cohousing, mas também a privacidade da vida que eu criei, que eu montei, dos meus valores financeiros, quer dizer, aquilo que eu acumulei. Essa é a grande diferença. Então, não é um modelo socialista como foi o modelo do kibbutz, e talvez também aquela ideia dos hippies, de dividir tudo. Não é de dividir tudo, porque isso não deu muito certo. Eu acho que essa combinação de privacidade do que é teu e do que é da comunidade, do que é grupo, é uma coisa muito factível e tem se provado nos últimos 40 anos como um processo vencedor, assim, na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália. E é isso que a gente está começando no Brasil, com todos os desafios de formação de pequenas comunidades, porque as pessoas vão ter que aprender uma série de coisas, e para isso o cohousing também tem uns instrumentos, porque não é só se juntar, vamos morar junto, quantos amigos eles falam, só que se não tiver processo, a chance disso dar com os burros na água é muito grande. Então tem que ter processo e procedimento, e é isso, por isso que o cohousing foi tão estudado na Europa e nos Estados Unidos, tem profissionais, especialistas que têm uma larga experiência, livros publicados, e onde se utiliza uma série de técnicas até para facilitação de todos esses encontros, para que as decisões sejam tomadas de uma maneira relativamente simples, sem que seja muito desgastante, porque você imagina, se a gente começa a se reunir sem nenhum tipo de facilitação de processo, a gente começa a discutir a cor da torneira da cozinha ou do banheiro, a gente ficar 3 horas, 2 reuniões para isso, a gente não vai chegar muito longe, o desgaste vai ser muito grande, por isso que a gente usa processos da sociocracia e tudo mais, para facilitar, para tornar esse processo melhor e que chegue a êxito, entendeu? Maria Eugênia. Entendi. E para se saber como fazer isso, esse processo, essa facilitação e tudo, você tem um curso, né, que ensina as pessoas que queiram, que tenham interesse em fazer isso, fazer um co-house, estabelecer uma moradia desse estilo. Como que funciona esse curso seu? Então, Maria Eugênia, sem dúvida, porque a gente percebeu que existia muita vontade, muitas pessoas têm esse desejo, houveram várias iniciativas, mas é complexo. Se a gente não tiver muito conhecimento para como levar isso, a gente pode se frustrar, e é muito doloroso quando você tem uma energia para fazer uma coisa dessa e você esbarra em muitas barreiras e muitas paredes e acaba não conseguindo. Então, o que a gente criou? Eu já estou há um certo tempo desenvolvendo e projetando, me envolvendo com esse tema, levei grupo para a gente conhecer cohousings nos Estados Unidos, organizei um fórum de moradia para longevidade há uns 3, 4 anos em São Paulo, muito interessante. Quando eu vim a conhecer o cohousing, trouxe uma arquiteta dos Estados Unidos, do Pioneer Valley Cohousing, lá de Massachusetts, de Amherst, para participar disso, para palestrar, para mostrar. Então eu percebi que a gente precisava de realmente mais caldo, de mais informação e com as experiências mais sólidas de gente que fez e de gente que vive em cohousing. Porque a gente acha que não tem no Brasil ainda, que eu saiba, gente vivendo em cohousing que possa trazer uma experiência prática. Então eu criei um curso internacional de cohousing, porque os 4 professores são dos Estados Unidos, são 2 arquitetos, 2 arquitetas e 2 especialistas em sociocracia, quer dizer, processo de condução de grupos, processos de finalização, de tomada de decisão, sendo que 3 deles moram no Pioneer Valley Cohousing, a Laura Fitch, o Jerry e o Ted, e uma Cathy McCammon, que mora num outro cohousing mais para o oeste dos Estados Unidos, e que é coautora de um livro importantíssimo sobre cohousing. E os outros 2, o Jerry e o Ted, são autores
do livro, talvez, dos mais importantes sobre sociocracia. E os 4 vivem em cohousings, e vivem não há pouco tempo. A Laura vive há 25 anos no Pioneer Valley Cohousing. Vocês imaginam o que é entrar no cohousing aos 35 anos de idade? Ela está hoje com 50 e quase 60. Os filhos cresceram lá e tudo. Quer dizer, é uma vida. E essas pessoas todas, elas estão vivendo de verdade há muitos e muitos anos com isso. Então, a experiência prática deles de criar comunidades de cohousing nos Estados Unidos e Canadá, de lidar com os desafios, de lidar com a formação de grupos, com todos os obstáculos pequenos desses processos de grupos, faz com que a gente vai poder aportar um conhecimento deles e trocar com as pessoas que queiram fazer o seu cohousing. E o curso é dirigido para 2 tipos de pessoas. O primeiro são aquelas pessoas que querem formar o seu cohousing, líderes, pessoas que já estão começando a criar o seu cohousing, ou que querem participar de um cohousing, que aí vão entender o que pega, como é que funciona, e vai ajudar muito, pretende pelo menos. Então, pessoas que querem formar os seus cohousings ou estão nesse processo. O segundo grupo, que também vai se beneficiar muito, e para quem o curso é dirigido, são os profissionais. O Brasil precisa de profissionais que conheçam o tema, sejam arquitetos, primeiramente, sejam gerontólogos que vão fazer gestão de tudo isso, vão criar isso e olhar para as comunidades de aposentados, ou etc, seja facilitadores, psicólogos, pessoas que têm formação em facilitação, em mediação, e que vão ser muito necessários para facilitar e mediar um grupo de cohousing em formação, para poder chegar nesse processo ao final. Então, esses são os públicos. A gente tem várias pessoas inscritas que são líderes e estão formando os seus cohousings. Então, o caldo vai ser muito interessante, porque a troca de experiências com pessoas que estão formando, as dúvidas que eles têm e tudo mais, e com arquitetos também inscritos que estão querendo e vão trabalhar com isso, incorporadores, pessoas que têm áreas rurais ou urbanas que falam, puxa, eu gostaria de transformar o meu prédio aqui, antigo, que eu tenho, não sei em que bairro, num cohousing. Ou eu tenho uma área rural, e eu pensei, será uma pousada? Mas por que não um cohousing que é muito diferente, mais interessante, e tenha mais a ver com o que eu penso, que eu quero para o meu futuro, por exemplo, né? Então, esses são os grandes públicos, e aí tem o curso, ele começa 5 de julho e vai até 13 de setembro, todas as segundas-feiras, das 6 às 8 da noite. Vai ser em inglês, e eu vou traduzir simultaneamente para o português. Então, a gente vai ter essa linguagem, e uma coisa muito importante é que a gente vai tropicalizar, isso eu acho que é chave, os conceitos norte-americanos, no sentido de adaptar a nossa realidade, porque vai ter várias coisas que acontecem nos cohousing nos Estados Unidos. Vou dar apenas um exemplo, eles praticamente fazem tudo, ou seja, nos cohousings deles, eles se encarregam, todos os membros, e esses membros em geral variam de 30 a 70, mais ou menos, da comunidade, e o número de casas, em geral, de 20 a 35, eles se encarregam de tudo, em grupinhos. E nós, brasileiros, estamos acostumados a ter pessoas que não colaboram com a gente, que trabalham com a gente na limpeza das nossas casas, ou apartamentos, ou para cozinhar para a gente. Então, a gente vai adaptar. E aí, então, vai ter um mix de coisas para a gente tornar bem palatável o ambiente cultural e sociológico dos brasileiros. E para as pessoas interessadas, eu, então, convido a entrar no site cursocohousing.com.br, olhar a programação, dia a dia, o que vai ser tratado no curso, o currículo dos professores, para vocês verem quem vai dar o curso, e se inscreverem, que vai ser muito rico. É o primeiro no Brasil, acho que é o primeiro na América do Sul, com esse olhar e com esses profissionais. Eles nunca deram um curso assim na América Latina, eu vou dizer assim. Então, eu acho que vai ser um marco e vai ser muito rico. E a gente espera que seja um passo para o começo da formação de cohousings no Brasil. E que esse conhecimento se espraie, e que os primeiros sejam benchmarking.
A gente, Maria Eugênia, eu, Edgar, a Freeway, né, a empresa que eu dirijo, né, a nossa empresa de viagens e tudo mais, vai criar o seu curralzinho aqui na Serra da Mantiqueira, aqui em São Bento do Sapucaí. Nós já estamos vendo o terreno, estamos já praticamente comprando uma área, assim, tal, e a gente vai fazer o papel do, como se fala nos Estados Unidos, developer, desenvolvedor, até para facilitar e abreviar o processo, porque o processo, na sua essência, quando você faz só com o grupo, ele é muito extenso, ele é longo, todo o processo de tomada de decisões. As pessoas vão ver isso no curso, tá? Todas essas etapas e tudo. E quando entra uma figura, vamos chamar de uma figura pessoa jurídica, que tem alguma expertise, que vai executar várias tarefas, isso vai facilitar o processo, né? Então, eu convido vocês a estarem mais por dentro de tudo isso, se aproximarem disso. Maria Eugênia, a gente tem um grupo no Facebook, que é o Cohousing Freeway, e as pessoas estão todas convidadas a entrar para a gente trocar, para as pessoas irem se familiarizando com essa coisa tão nova, né? E o grande lance, é pela minha sensação, eu fui 2 vezes ao Pioneer Valley nos Estados Unidos, fiquei 2 vezes no Cohousing lá com a Laura, com a turma lá, e assim, com jantares 2 vezes por semana à noite, naquele grande salão deles, lindo, assim, a gente se dando as mãos, assim, primeiro, antes das refeições, e as pessoas, como eles dizem, fazendo o check-in, onde cada um conta, assim, rapidamente o que está fazendo, quais são as notícias para a comunidade. Então, realmente, você vai, como eles falam, build a community. Então, essa história de criar a comunidade, onde você se sente pertencente, onde você é um membro de verdade daquilo, aquilo fica tão forte dentro de você, esse é o desafio, esse é o software que a gente quer colocar no hardware da figura do condomínio. E aí o cohousing, ele tem alma, ele tem brilho. E quanto maior for essa união da comunidade, isso a gente percebeu lá no Pioneer Valley, porque ele é um cohousing que tem muita coesão, é muito brilho assim, humano. Quanto maior for essa nutrição humana, mais valor o cohousing vai ter. E é tão interessante, porque a fila de espera para pessoas entrarem no cohousing da Laura, o Pioneer Valley, é muito grande, eles têm uma fila grande. Então, um meio para você ver se um cohousing realmente é muito vital, tem muito valor em todos os sentidos, até financeiro, mas valor de alma, de comunidade, é a fila de espera de pessoas que estão querendo participar. Então, vocês perceberam que eu acho que eu sou um pouco apaixonado pelo tema, para perceber, né, Maria Eugênia? Mas eu acho que a gente precisa de brilho, a gente precisa de paixão e a gente precisa de pé no chão. E é acho que nesse balanço entre a paixão, a visão, onde você quer chegar, e depois o aterrissar e ter os pés bem fincados na terra, que se dá a construção de um novo projeto. Eu agradeço muito você dar todas as explicações, porque eu acho que é um tema muito, muito relevante, muito empolgante mesmo. Você mostra aí toda essa paixão por isso, porque é um assunto que empolga, eu pelo menos acredito. Então, a gente teria muito mais o que falar aqui, e eu sei que você faz apresentações de lives e nos seus canais aí de Facebook e tudo mais, você passa uma série de informações. Eu vou convidar aqui a todo mundo que queira conhecer mais para procurar os seus canais e vão se informar e se inteirar das novidades que você vai trazer sobre esse assunto. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui sua participação, desejar sucesso aí para o projeto e convidar a todos a conhecerem um pouco mais através das mídias. Obrigado, Maria Eugênia, eu agradeço muito o teu convite, foi um prazer inenarrável te reencontrar depois do Fórum de Comunicação e Consumo lá na ESPM, e espero que a gente continue junto, trilhando caminhos paralelos e trocando experiências bacanas. Parabéns pelo teu trabalho de divulgar iniciativas importantes, a gente precisa muito disso, e a gente precisa mudar, e a gente precisa criar, e precisamos acreditar. Então, gente, foi um prazer,
eu estou à disposição de todos vocês, meus canais estão aí. Mariagina, se quiser divulgar meu WhatsApp também, com prazer, para as pessoas que se interessarem, para participar de lives também, e o endereço do site, do curso, enfim, eu estou aí, gente, e estou muito feliz de poder estar trocando com as pessoas interessadas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Edgar. Tchau, tchau. Eu agradeço aqui a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Espero que tenham gostado. E peço também que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aqui um comentário, um like, que isso ajuda a ter mais visibilidade aqui para o nosso canal. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.